Este vídeo é a segunda parte da história Israel-Palestina e entenda como começou este conflito histórico centenário. 1948, Nakba e a criação do Estado de Israel. Antes do mandato britânico chegar ao fim na Palestina, em 14 de maio de 1948, os grupos paramilitares sionistas, que haviam nascido durante a Revolta Árabe, realizavam operações militares em cidades e vilas para expandir fronteiras do Estado judaico que estava para ser criado. Em 15 de maio de 1948, o Estado de Israel foi criado sem uma solução pacífica com os árabes. Os palestinos se opuseram à criação por considerarem que a terra havia sido roubada e receberam apoio dos países árabes da região. No dia seguinte, a Primeira Guerra Árabe-Israelense começou, durando até janeiro de 1949, quando um armistício entre Israel e Egito, Líbano, Jordânia e Síria foi acordado. Estima-se que até 1948 mais de 500 vilas e cidades palestinas foram destruídos, no que ficou conhecido entre eles de Nakba, que significa catástrofe em árabe. Segundo historiadores, mais de 15.000 palestinos foram mortos. Em 1948, 78% do território histórico da Palestina havia sido dominado pelos judeus, e os 22% foram divididos entre o que hoje são a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Estima-se que 750.000 pessoas foram forçadas a deixar suas casas. Essa população se espalhou pela Cisjordânia, Líbano, Síria, Jordânia e Egito. Os territórios palestinos estabelecidos então, a faixa de Gaza e Cisjordânia, foram assumidos por dois estados árabes, o Egito, que assumiu Gaza, e Jordânia, que começou o domínio administrativo na Cisjordânia. Os palestinos continuaram ocupando essas áreas. Outros 150.000 palestinos permaneceram em áreas de Israel, vivendo sob uma ocupação militar rigidamente controlada por quase 20 anos antes de receberem a cidadania israelense. Em 1964, a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, foi formada e, um ano depois, o partido político Fatah foi estabelecido. 1967, a Guerra dos 6 Dias. Em 5 de junho de 1967, Israel ocupou áreas da Palestina histórica, incluindo a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Jerusalém Oriental, comandada então pela Jordânia, as colinas de Golã sírias e a península do Sinai egípcia contra uma coalizão de exércitos árabes na chamada Guerra dos 6 Dias, que teve início pelas tensões anteriores e por Israel considerar o movimento militares próximos às fronteiras como ameaça. Os colonos começaram, então, a construção dos assentamentos judeus na Cisjordânia ocupada e na faixa de Gaza. Para alguns palestinos, isso levou a um segundo deslocamento forçado, ou Nakba, que significa retrocesso em árabe. Apesar de uma resolução da ONU que garantiu o direito dos refugiados palestinos de voltarem para Israel, isso foi continuamente negado com a justificativa de que isso sobrecarregaria o país e colocaria em ameaça o Estado judeu. Em dezembro de 1967, foi formada a Frente Popular Marxista-Leninista para a Libertação da Palestina. Na década seguinte, uma série de ataques e sequestros de aviões por grupos de esquerda chamaram a atenção do mundo para a situação dos palestinos. De 1987 a 1993, a Primeira Intifada. A chamada Primeira Intifada Palestina irrompeu na faixa de Gaza em dezembro de 1987, depois que 4 palestinos foram mortos após um caminhão israelense colidir com 2 vans que transportavam trabalhadores palestinos. Greves organizadas, mobilizações populares e protestos em massa eclodiram a partir daí. Os protestos se espalharam rapidamente para a Cisjordânia, com jovens palestinos atirando pedras contra tanques e soldados do exército israelense. Também levou ao estabelecimento do movimento Hamas, um ramo da Irmandade Muçulmana que se engajou na resistência armada contra a ocupação israelense. A resposta do exército israelense foi encapsulada pela política quebre seus ossos defendida pelo então ministro da Defesa, Yitzhak Rabin. Incluiu assassinatos, fechamento de universidades, deportações de ativistas e destruição de casas, repetindo estratégias dos britânicos no início do século. Segundo a Organização Israelense de Direitos Humanos B'Tselem, 1.070 palestinos foram mortos pelas forças israelenses durante a intifada, incluindo 237 crianças. Mais de 175.000 palestinos foram presos. A intifada foi realizada principalmente por jovens e dirigida pela Organização de Libertação da Palestina, OLP, uma coalizão de facções políticas palestinas comprometidas em acabar com a ocupação israelense e estabelecer independência palestina. Em 1988, a Liga Árabe reconheceu a OLP como o único representante do povo palestino e a comunidade internacional começou a buscar uma solução para o conflito. Veja a terceira e última parte dessa história no próximo vídeo desta série.
Gostaria de agradecer a todos que acompanharam o vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo.